Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem com você? Capítulo 8 do livro de Cânticos, estamos terminando o bloco de livros poéticos e por isso somos gratos ao Senhor. Estamos terminando. Terça-feira, 9 horas da noite, nós temos 21 horas, nós temos a nossa live, onde vamos sortear uma Bíblia de Estudo NAA. Você é nosso convidado, vou deixar aqui, juntamente com os vídeos de hoje, o convitezinho para que você possa espalhar, convidar outras pessoas e participar conosco. Vamos juntos, oramos com você todos os dias e buscamos mudar a luz da palavra de Deus. Capítulo 8 é o fechamento, é a declaração. Aqui no capítulo 8, a esposa ela vai dizer algumas coisas que a gente precisa entender dentro do contexto. Ela diz assim: tomara fosses como meu irmão que mamou nos seios da minha mãe, quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Poxa, como é difícil entender isso aqui. Por que a esposa está desejando que o esposo fosse como irmão para beijá-lo? Ontem eu estive com um missionário que está indo para a região do Oriente Médio e ele estava me explicando que o carinho entre um homem e uma mulher são proibidos. Lá não pode haver manifestação de carinho do esposo pela esposa. Agora, pode haver manifestação de carinho entre uma mulher e seu irmão. Portanto, a declaração aqui da igreja ao esposo é o seguinte: eu gostaria de manifestar publicamente meu carinho, beijá-lo em público, tratá-lo dessa forma. Ela quer dar publicidade ao seu amor. Quantas vezes, irmãos, nós dizemos que amamos o Senhor, mas nós queremos que ninguém saiba, não queremos que ninguém saiba que nós somos cristãos, que nós cremos em Jesus, que nós temos um compromisso com Jesus. E ele continua dizendo, ela continua dizendo, levar-te-ia, introduziria na casa da minha mãe. E tu me ensinarias, eu daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romances. Quando fala da casa da mãe, onde nasceu, seios da mãe, lembre-se sempre que aqui a esposa está se referindo ao seu nascimento. E o nascimento da esposa, a gente só passa a ser esposa de Cristo uma vez que nós cremos em Cristo. Nós temos essa união que não pode ser dividida, mas nós temos uma união mística com Cristo. Assim como um casal se forma uma só carne, assim também aquele que crê é um só com Cristo Jesus. E quando fala da casa da mãe, está se referindo a esse momento. A esposa está dizendo, eu gostaria de manifestar publicamente meu carinho e levá-lo de volta até aquele momento em que eu nasci de novo. Quando nós experimentamos o novo nascimento, irmãos, nós temos aquele fervor, aquela vontade de levar essa mensagem a todas as pessoas, porque fomos alcançados, transformados, passamos a compreender o amor de Deus. Não na sua largura, profundidade, é lógico, mas entendemos o que o Senhor fez por nós em Cristo, por sua graça e por seu Espírito. E ela diz, e naquele momento ali eu te daria o vinho, que no capítulo 7 está associado ao amor, e o mosto das minhas romances. Ela está dizendo, eu vou te dar o meu amor e os meus frutos. Todos eles são imperfeitos, mas são aceitos porque nós oferecemos ao esposo em nome de Cristo. Porque, na verdade, irmãos, nós só oferecemos a Cristo aquilo que Ele mesmo nos dá. Da mão dele nós devolvemos ao Senhor. E ela diz, a sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, então imagine essa cena, a sua direita me abraçaria. Já viu aquela cena em que o homem inclina a mulher dessa maneira, pegando na cintura e na cabeça, inclinando e beijando? Assim é o que a esposa sonha. Ela sonha que isso seja público, notório. E ela vem dizer, conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que ele queira. Essa é uma expressão que, em outras palavras, a mãe está dizendo, a esposa está dizendo, não nos incomode. Nosso amor não pode ser incomodado por nada, porque ele acontece de maneira perfeita até que ele queira se manifestar. Não é nossa força, não são as nossas estratégias, depende de Deus usar a sua graça e a sua misericórdia e o seu Espírito. Todos os dias o Pai, pelo Espírito dele, está conduzindo muitas e muitas pessoas a Cristo Jesus, e esse é o desejo da igreja. Aí vem o coro que diz assim, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada no seu amado, ao seu amado? Lembra que é descrito que Salomão subia do deserto com uma liteira, um carro maravilhoso. Então eu deduzo que aqui está mostrando a situação triunfal da igreja. Essa igreja que aqui no livro de Cânticos teve um momento que ficou com medo de sujar os pés, ficou com preguiça de colocar uma túnica para abrir a porta para o amado. Essa mesma igreja imperfeita, agora ela se manifesta triunfante. Por quê? Porque o amor do esposo é gracioso. É o esposo que a sustém pelo braço. Ela vem encostada no esposo, caminhando do deserto, saindo de um tempo, de um contexto de provação, de luta, chegando triunfante ao final. É assim, irmãos, hoje nós estamos no deserto,
mas nós vamos triunfar, porque estamos sendo sustentados, encostados, somos sustentados, supridos pelo nosso esposo, que é Cristo. É Cristo quem sustenta a igreja, e como disse o apóstolo Paulo, nós somos por ele conduzidos ao triunfo, sempre ao triunfo. Deus nos fez em Cristo Jesus mais do que vencedores. E o esposo, ele termina fazendo uma declaração para a esposa. Ele vai dizer assim: debaixo das macieiras despertei, ali teve a tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Aqui o próprio esposo está dizendo que viu a esposa nascer. Porque a esposa, ela só nasce a partir do momento que ela crê no esposo. Quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. E Cristo acompanha tudo isso, porque ele sabe, foi ele mesmo que programou esse nascimento para nós. Não fomos nós que o escolhemos, ele nos escolheu para que a gente possa ir e dar fruto. E ele diz para a igreja: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Ele está dizendo: me coloque como selo sobre o teu coração. No nosso coração tem que ter um selo que afirma que nós somos propriedade de Deus. E as nossas mãos, os nossos braços precisam ter essa mesma marca, esse mesmo selo, dizendo que nós somos propriedade de Deus. Portanto, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, o meu coração e as minhas mãos precisam ter essa marca de propriedade exclusiva. As pessoas precisam ver em mim, ver naquilo que eu sinto, naquilo que me motiva, naquilo que eu faço. Precisam ver em mim o Cristo que me comprou, portanto eu pertenço a Ele. Ele continua dizendo que o amor é mais forte, o amor é forte como a morte. A morte é forte, irmãos? Sim, não dá para lutar. Quando chega o momento que nós experimentamos a morte, acabou. Somente Cristo venceu a morte. Nós não vencemos hoje a morte. A morte cumprirá o seu curso como ela tem que cumprir. Mas um dia nós venceremos a morte pelo poder daquele que venceu a morte e ressuscitou. Mas o que esse texto está dizendo é que o amor é forte como a morte. Assim como a morte, não tem como a pessoa morrer e não sentir os efeitos da morte. Ela vai parar de respirar, a sua carne entrará no estado de decomposição. Como não se dá para impedir os efeitos da morte, assim também não dá para impedir os efeitos do amor. Quando nós amamos, o amor cumpre todo o seu propósito. E aqui diz: é duro como a sepultura, é forte como a morte e duro como a sepultura. Significa que amar nem sempre é fácil, é um desafio. Amar como Jesus nos amou, então, irmãos, somente pela fé é possível. Nós olhamos para o outro e ele realmente não merece, mas nós somos chamados a amar, nem que para isso nós precisemos morrer para os nossos desejos, para aquilo que pensamos. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. O Senhor tem ciúme de nós. Como prova dessa propriedade exclusiva que temos, irmãos, nós precisamos lembrar disso, de colocar Deus em primeiro lugar. Como disse no capítulo anterior, o amado tem saudade de nós. E o Espírito Santo que nos habita tem ciúme de nós. Quando ele vê que nas nossas vidas nós estamos inclinando a amar outra coisa no lugar do Senhor, ele arde em ciúmes por nós. As muitas águas, olha que declaração linda do esposo, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogados. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O esposo está dizendo que nada pode separá-lo da esposa. As muitas águas não poderiam apagar, nem os rios afogados. E ainda que alguém oferecesse tudo, seria de todo desprezado, porque esse amor não se negocia, apenas desfruta e fortalece no nosso coração, nos dando a certeza de que nada poderá nos separar do amor do Senhor. E aí nós temos o coro, onde a igreja diz assim: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios, o que faremos a essa nossa irmã? Está dizendo, tem uma irmãzinha aqui no meio que ainda não tem seios para amamentar, ou seja, ela está começando agora o seu desenvolvimento, acabou de nascer de novo, é uma criança. O que se faz no dia em que for pedida? Versículo 9 diz: se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Está dizendo que irão acompanhar aquela que está se desenvolvendo. Assim é a igreja do Senhor. Nós somos um organismo vivo. A igreja cresce, a igreja se multiplica e a igreja precisa cuidar daqueles que estão chegando, até que eles se tornem também capazes de, pelo Espírito Santo, pela maturidade que vão adquirindo na caminhada com o Senhor,
de apacentar outras pessoas, de fazer discípulos, de levar o evangelho a outras pessoas. E a esposa diz: eu sou um muro, os meus seios são como suas torres, sendo eu assim, fui tida por digna de confiança do meu amado. Ela está dizendo: eu sou um muro e os meus seios são como duas torres, sendo assim, fui tida por digno de confiança do meu amado. A própria igreja está dizendo: eu sou aquela que protege, eu sou aquela que tem a capacidade de suprir, de amamentar. E assim ela foi tida digna pelo amado, porque é assim mesmo, irmãos. O fruto que Deus quer que a gente dê, só nós podemos produzir. Eu não acredito que quando Jesus disse que é para a gente ir dar fruto a fim de que o fruto permaneça, que Ele nos escolheu para isso, para que a gente possa produzir esse fruto. Eu não acredito que está falando dos frutos espirituais de Gálatas 5, mas está falando de um fruto que só nós podemos produzir. Por exemplo, como se produz uma árvore específica? Como se produz uma mangueira? Qual é a única fruta capaz de produzir uma mangueira? A manga. Por quê? Porque dentro dela tem um caroço, a semente, que vai brotar e vai gerar uma nova muda. Tem chance da manga gerar um pé de feijão? Não. Por quê? Porque ela não tem essa semente. Assim também eu e você só podemos gerar vida no sentido espiritual, né? Claro que nós, irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que nós convertemos alguém, longe disso. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra. Então a salvação, ela é um ato de Deus, e a resposta humana a esse ato, ela é vinda pela iluminação do próprio Espírito. Mas preste atenção, o que eu quero mostrar para você aqui é que, apesar de tudo isso, apesar da gente entender que é da graça de Deus que vem todas essas coisas, o que a igreja está dizendo é que eu sou aquela que pode dar proteção e aquela que pode amamentar. Os muros serviam de proteção. E a esposa está dizendo: eu sou um muro. Nesse ambiente de comunhão, nós podemos nos proteger, nós podemos vencer o mundo, nós somos levados a ter compromissos é uma afirmação de compromisso com o próximo. E esse comprometimento traz uma vida de santidade. E ela está dizendo que os seios são como torres, que são capazes de alimentar, de prover o que a igreja precisa conhecer a respeito de Deus. E são torres também, por quê? Porque a torre naquela época servia de vigia. Quando nós nos alimentamos da palavra, irmãos, nós estamos mais preparados para lutar contra o pecado. A Bíblia diz: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O coro diz: teve Salomão uma vinha, entregou aos guardas e cada um lhe trazia o fruto, 1000 peças de prata. Então aqui está dizendo que Salomão, o esposo, tinha uma vinha. Mas a esposa diz: a vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terá 1000 ciclos e os que guardam o fruto dela 200. Os outros traziam 1000 peças, mas a amada quer oferecer a Salomão tudo. Ela está dizendo que a vinha pertence, que está ao seu dispor, e ela oferece para ele uma quantia muito maior. E por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela está declarando que digno é o esposo de receber todas essas coisas. É o esposo que dá a vinha à esposa, como naquela época, mas o Senhor se agrada em receber de volta aquilo que Ele mesmo nos deu. E o esposo diz: ó, tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. E termina com o convite da esposa dizendo: vem depressa, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou filho de gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Ela está dizendo: vem e vem depressa. Salta os montes, destrói muralhas. Vem correndo me encontrar, para que tenhamos esse relacionamento íntimo, indesassociável, que é de Cristo e a igreja. Esse é o amor de Deus por nós, e essa deve ser a resposta da igreja para Cristo. Cristo diz: eu quero me relacionar com você, eu tenho saudade de você, eu tenho ciúme de você. E você, como igreja, diz: vem rápido, sem demora, vamos nos relacionar de uma maneira íntima, para que a igreja e Cristo sejam de fato um, não só no sentido da experiência subjetiva de sentir isso, mas que sejam um também para a coletividade, para que todos aqueles que puderem ver a igreja glorifiquem a Deus pela existência da igreja, porque vem refletido naquilo que a igreja sente ou faz, no seu modo de vida, vem representado ali o próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, meu irmão. Estamos juntos daqui a pouquinho para mais um capítulo da Palavra de Deus. Agora, iniciando o bloco dos livros proféticos, vamos ter Isaías capítulo 1.